Olha, o Balanço Geral segue acompanhando a busca por Eliseu de Castro Silva, suspeito de assassinar a esposa e o enteado de 9 anos. A cantora evangélica Vani Magalhães, de 32 anos, e o filho dela, o Renan Magalhães Ribeiro. Eles foram mortos a facadas dentro de casa em Piraquara. Nós voltamos agora a conversar ao vivo com o repórter Tiago Silva, que acompanha a movimentação e traz as últimas novidades desse caso pra gente. Chega mais, Tiago. É isso, Jason. Nós estamos perto já da 1h da tarde. O pessoal da Polícia Civil investigando o caso. Investigadores acabaram de chegar aqui, viu, Jason? Rodaram Vila Zumbi dos Palmares, rodaram Pinhais aqui na região metropolitana, passaram pela cidade industrial de Curitiba, pelo bairro Parolim também aqui na capital. Possíveis esconderijos do Eliseu Castro e Silva. Delegado, foram pelo menos 5 buscas, mas até agora nenhum. Estou com o delegado Paulo Caldas, que é o delegado que investiga o caso, mas ainda nenhuma informação. O assassino continua ainda sendo procurado pela polícia. Boa tarde. Sim, infelizmente, boa tarde. Infelizmente, aí foram infrutíferas, né, as diligências aí que o doutor juiz aqui concedeu ontem já o mandado de busca, né, os mandados de busca, e também concedeu a prisão cautelar. Lamentavelmente, ainda não foi possível. Nós estamos aí também pedindo alguém que tenha visto esse elemento nas últimas horas e que possa dar uma informação. A identidade da pessoa vai ser mantida em sigilo. Denúncias chegaram, inclusive, até de Maringá, né, delegado? Exatamente. Mas eu acredito que aí nós estamos aí em diligências que esses elementos não se evadiu aqui da área aqui. Está na região. Está na região, aqui na região metropolitana mesmo. Então vamos aguardar, né, aí as próximas horas. E peço aí o auxílio de alguém da comunidade que tenha alguma informação relevante e possa passar para nós. Delegado, a polícia vai desenhando, né? Vai ouvindo testemunhas e vai desenhando o que aconteceu dentro daquela residência ali. O senhor já sabe o que aconteceu ali dentro? Uma testemunha ontem que foi ouvida, que é um vizinho, relatou que viu por volta acho que das 00:30 horas do dia, ali do dia 2, a criança, que é o Renan, porque ele conhecia muito, essa vizinha conhecia muito o Renan, que brincava com o filho dela. Aí ouviu a voz: pai, não me bate. 00:30. Daí escutou um barulho de móveis e não escutou mais nada. Então, provavelmente, na minha visão, ele executou primeiro a mulher. Eu acho que talvez a criança, de alguma maneira, quis interferir. Ele já executou o enteado e daí deixou a menina de 2 ou 4 anos. Aí a filha está ali junto com os corpos. Aí o senhor está tipificando o crime, duplo assassinato. Pode caracterizar, inclusive, Jason, nessa questão ali, a tortura, porque a criança ficou com aqueles corpos ali por mais de quase 12 horas, né, delegado? E dá para caracterizar ali essa questão da tortura, além do feminicídio, do homicídio contra a criança? É uma questão que vamos estudar, mas eu acredito que essa criança sofreu um estresse psicológico inimaginável, né? Ter ficado com os corpos lá, né, da mãe e do enteado, é uma espécie de uma tortura, né? Tem outro detalhe, viu, Jason? O fato dele não ter matado a criança, né, a filha dele, de 2 anos, a menininha que ficou dentro da residência o tempo todo. O Eliseu Castro e Silva, alguns falam que ele estava num surto psicótico, ele estava meio maluco na hora. Mas veja bem, Jason, o cara que tá maluco, me parece que ele procurou por dinheiro, né, para poder fugir. Ele se preocupou em tirar as impressões digitais das facas. Pelo menos 3 facas foram apreendidas pela polícia. Ele limpou as facas para não deixar vestígio, delegado? Segundo o levantamento dos policiais, houve essa tentativa de não deixar os vestígios. Então ele estava indo... Ele não estava, ele estava bem consciente do que estava fazendo, né? Então é que teve o trabalho de fechar toda a casa, ir embora. Se talvez, não sei até que ponto aí se houve um surto psicótico, mas ele estava no caso, com o controle mental para se evadir. Ele sabia o que estava fazendo. Tentou não deixar vestígios, se evadiu do local e trancou a porta da casa. Ele poderia talvez ter fugido e deixar tudo aberto, né? O senhor não liberou a casa ainda por quê, delegado? A casa continua de responsabilidade, tá lacrado lá. Daí talvez seja algumas diligências aí. Ninguém entra na casa ainda? Ninguém entra na casa ainda. Você vai pedir exames complementares? O que o senhor quer saber ali da casa? Eu vou tentar aí ver se tem mais algum vestígio Já foi colhido uma papiloscópia, que era uma digital, provavelmente é do autor do fato. Vamos ver se encontramos mais, né? A casa, por enquanto, fica de responsabilidade da polícia. O local está lacrado. O local está isolado.
Delegado, Eliseu Castro e Silva, o assassino, não existe dúvidas, já está com a prisão preventiva decretada. A polícia não para até encontrá-lo? Sim, nós estamos aí em diligências, né, contínuas. Hoje, 4 horas aí da manhã, saímos em toda essa região que você citou aí, na tentativa de capturar esse elemento. E, mais uma vez, peço aí a alguém da comunidade que tem uma informação relevante do paradeiro desse elemento, possa nos ajudar. Muito obrigado. O delegado Paulo Caldas é o delegado aqui de Piraquara, está trabalhando de forma incansável. São 36 horas, já há mais de 36 horas. Os policiais na rua passaram, Jasson, hoje por volta das 5 horas na Vila Zumbi dos Palmares. Da Vila Zumbi dos Palmares seguiram para o bairro Parolim. Do bairro Parolim foram para a cidade industrial de Curitiba, passaram por Pinhais. E estou vendo aqui que a viatura já saiu também em nova diligência. Receberam denúncias de que o assassino poderia estar escondido em Maringá. A polícia não leva em consideração essa denúncia, mas tudo isso está sendo checado. A casa, ela continua interditada por parte da polícia, ninguém entra na residência. O pessoal do Instituto de Criminalística deve, agora à tarde, realizar ali um trabalho também para buscar mais provas dentro da residência. Então, Jasson, perto da 1h da tarde, a gente pode dizer nessa sexta-feira que o Eliseu Castro e Silva, ele ainda está foragido. Jasson. Obrigado, Thiago Silva, obrigado. Agora, por que o Eliseu teria matado a esposa e o enteado de 9 anos? A reportagem conversou com amigos no velório das vítimas para entender quem eram vítimas e acusado neste crime. As pessoas que estavam lá, que conversaram conosco, dizem que o suspeito havia separado a família dos conhecidos e outros parentes após o casamento. E o que a polícia sabe até agora? Vamos ver como a outra filha do casal de 2 anos foi encontrada. E o que o padrasto do acusado e o pai do garoto, Renan, falam sobre tudo isso. Veja na reportagem. Oh, Deus bendito, sou pequenino. Mãe e filho foram mortos a facadas dentro da casa onde viviam, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Ela, uma mulher trabalhadora, fiel à família e bastante religiosa. Na internet fazia louvores a Deus, mas a voz e a adoração foram caladas e o motivo ainda é desconhecido. O que se sabe é que quem matou ela e o filho vivia dentro da mesma casa. Eliseu de Castro era casado com a Vani e por várias vezes ele se apresentava com ela na internet nos cânticos evangélicos. Mas ele tem um lado que poucos conhecem e que Vani lutava para não existir mais: o uso incontrolável de drogas. Por várias vezes, Eliseu passou dias fora de casa, rondando por várias biqueiras para fazer uso de entorpecentes. Mesmo assim, Vani não desistia do companheiro. Nas fotos publicadas nas redes sociais, uma família aparentemente perfeita, mas dentro da casa as coisas eram diferentes. O relacionamento do Eliseu e da Vani durou menos de 3 anos. Logo no início da relação, inclusive, ela engravidou da única filha do casal. Essa filha, inclusive, essa criança de 2 anos de idade, que foi a única sobrevivente de toda a tragédia que aconteceu dentro dessa casa aqui em Piraquara. Isso porque o Eliseu, mesmo estando vivo, em algum momento ele deve ser preso, até porque ele é o único e o principal suspeito de ter feito tudo isso. Aqui do lado de fora da casa a gente já vê as primeiras homenagens, as últimas lembranças da Vani. Mas o que a gente pode trazer dessa relação é que ela não deixava isso muito claro para várias pessoas. Mas amigos da Vani afirmam categoricamente que depois do casamento dela, ela começou a se afastar de várias pessoas, inclusive dos padrinhos de casamento. Qual foi o último contato que você teve com ela? Ai, acho que foi em dezembro. Foi em dezembro agora. Que até ela ligou pra mim por causa do meu aniversário, né? E daí do aniversário dela, que é do mesmo dia do meu filho, né? Ela nunca relatou nada? Não, a gente só falava sobre música mesmo. O que aconteceu? Ele tinha um temperamento um pouco diferente, assim, vocês eram padrinhos, né? É, um pouco ciúme, né? Um pouco, acho, né? Vani era reservada e gostava de cuidar de todos. Os filhos eram a razão de viver. Renan, o filho mais velho, era o parceiro de vida. E ao que tudo indica,
lutou ao lado da mãe até o final. Havia já um desentendimento familiar com relação a isso, com relação às drogas. A esposa não tinha até um canal gospel aí, a esposa tinha bastante influência religiosa e não aturava esse tipo de comportamento dele. E aí ele pode ter começado a agredi-la, o filho vendo essa agressão da mãe tentou protegê-la, pelo que vocês apuraram de forma preliminar. Um moleque já com quase 10 anos de idade, então já tinha uma certa condição. Ele vendo a ação a discussão acalorada naquele momento, ele tentou intervir e aí que ele acabou desferindo os golpes de faca no menino. Vizinhos disseram não ter ouvido gritos ou pedidos de socorro. Nesse áudio, uma moradora que vive ao lado da casa onde Vani e o filho morreram, relata que só percebeu que algo estava errado quando a filha de 2 anos dela apareceu na janela, já com manchas de sangue nos braços. Era 4 horas da tarde, estava de pezinho, aí eu falei para lá, que abre aqui pra vovó. Ela punha a mão na cortina, empurrava a cortina da janela, não conseguia abrir. Aí quando ela pôs, eu o bracinho assim, eu vi que a manguinha estava toda cheia de sangue. Não tá certo isso. Eu já passei mensagem para ele, para ela, eles estão num lugar que o telefone não pega, a internet. Olhei ali o varal no terreiro, a porta fechada, a janela fechada, tudo silêncio, falei, mas tá estranho. De acordo com a perícia, pelo menos 3 facas foram utilizadas para cometer o crime. Brutalidade sem tamanho. A filha do Eliseu e da Vani ficou quase 20 horas trancada dentro de casa, vendo a mãe e o irmão mortos. Foi a hora que ela sujou de sangue, né? E ela tava com a bochechinha assim, bem vermelhinha, a bochechinha dela. Acho que a mamãe tava dodói. A menina agora está com uma irmã da Vani. Para a polícia, não há dúvidas de que Eliseu tenha cometido o crime, até porque em nenhum momento ligou ou procurou a polícia. Foi o padrasto dele quem conseguiu entrar na casa naquele dia. O muro assim abaixo, pulei, cheguei na janela, vi as pernas da esposa dele, da Vani, assim, teve um susto. Vani, pelo amor de Deus, Vani, fala comigo, Vani, fala comigo. Nada, falei, Senhor, aconteceu alguma coisa. E pulei o murinho, em cima do telhado, que tem a grade, não tem como entrar. Aí tinha uma gradezinha assim, da porta fechada, fui pelo telhado, destelei, caí dentro do banheiro. De pé, quando eu me deparei, meu Deus, levei um susto, me deu um choque. Na minha cabeça, eu penso assim que ela foi tentar conter ele estava tão fissurado que ele acabou fazendo loucura. Não tem explicação, não vejo explicação. Familiares da Vani e do Eliseu foram ouvidos na delegacia. Está à base de medicamentos calmantes, esse pai, para poder passar por esse momento. Que ele tinha um comportamento de pai para filho. Ele não era o pai, mas ele fazia o meu papel que devia estar lá. Mas a gente sempre estava em comunicação frequente, ligação, qualquer erro do meu filho, ele falava para mim, eu puxava a orelha do meu filho. Então eu não tenho nada a reclamar dele, né? Até então. Agora daqui para frente já eu quero vê-lo, ele, se for possível. Que aí já muda totalmente a maneira do senhor ver esse homem. Agora já eu não sei o que acontecia atrás dos bastidores, que de repente veio à tona assim do nada. Então isso já devia ter uma frequência. Alguém devia estar sendo ameaçado para não falar alguma coisa, né? Então talvez ficavam calados, mãe e filho, a hora que resolveram abrir a boca, a pessoa calou eles dessa forma.